Olá, queridos. Vamos meditar hoje em uma palavra pequenininha, mas que é capaz de transformar as nossas vidas. E essa palavra é fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, o Senhor nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E ela nos diz que, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ai, que palavrinha linda! Que é capaz de transformar a nossa vida. Transformar os momentos mais difíceis da nossa vida em momentos de vitória. Quando a gente abre a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, ali o Senhor nos mostra que com grande poder Ele criou todas as coisas. Sabe como? Com a sua palavra. Ele diz: haja luz e houve luz. E essa mesma palavra foi deixada para nós. Esse livro precioso, a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos encoraja, ela revela quem nós somos, quem Deus é. A palavra escrita, o testemunho escrito de Deus para nós. E aqui no livro, no capítulo 11 também, nós temos aqui a galeria dos heróis da fé. Aqueles que pela fé tiveram suas vidas transformadas. Aqueles que pela fé abriram mão de tudo que eram e que tinham para experimentar do poder de Deus. Eu queria desafiá-los a usar a sua fé. E para aquele que não tem, que pedisse a Deus, que tivesse fé. Que Deus derramasse do céu fé suficiente para você enfrentar os momentos mais áridos e mais difíceis da sua vida. Aqui, a palavra nos diz no versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Ah, que coisa linda! Queridos, quando a gente lê a palavra de Deus, parece tudo tão difícil, tão impossível aos nossos olhos. Quando Deus abriu o mar vermelho diante do seu povo para que eles passassem enquanto estavam fugindo do faraó para não serem mortos, e você vê Deus realizando aquele milagre, hoje parece que essas coisas não acontecem mais, não é? Ah, mas acontecem. Na minha vida eu tenho experimentado tantas coisas, tantas verdades acerca da palavra de Deus. Um exemplo que eu quero dar para vocês agora, para vocês meditarem e olharem para a sua própria vida, para ver se você mesmo já não experimentou momentos como esse. Eu me lembro que o nosso filho pequeno, Saulo, ele tinha 2 anos e meio. E então nós estávamos no hospital, ele pegou uma pneumonia muito séria. A médica que era responsável por ele teve que ir para um congresso. E ela disse assim: olha, eu vou deixar esse médico que é especialista em pulmão e ele vai cuidar do seu filho daqui para frente. Eu me lembro que eu, comunicando com meu primo Flávio em São Paulo, que é o médico da família, está sempre presente quando nós precisamos, ele dizia assim: Lígia, eu acho que eles estão usando medicação barata, né, genérica com o Saulo, então não deve ser tão sério assim. Mas os dias foram se passando e a situação do Saulo se agravando, até que ele teve um derrame pleural, foi levado para a sala para fazer um raio-x. E em meio àquele transtorno todo, aquela incerteza, eu comecei a chorar e eu ajoelhei do lado da cama e comecei a pedir ao Senhor: Senhor, ajuda meu filho. E naquela hora, Deus falou algo tremendo ao meu coração, que me fez chorar, que me fez prostrar diante dele. Ele disse assim: filha, o seu filho está tomando o meu lugar no seu coração. Naquele momento eu entendi que a minha prioridade não era Deus, e sim o meu filho. Naquele momento eu senti muita vergonha. Eu orei e disse: Senhor, ele não é meu, ele é seu, Senhor. O Senhor só me deu para cuidar. Então eu quero te entregar. Eu quero entregar o Saulo no teu altar nessa hora. Ele não é meu, ele é seu. O Senhor é a minha primazia, o Senhor é meu tudo, o Senhor é a minha alegria. E naquele momento era como se Deus tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. E meu coração se encheu de paz.
E eu pude entender o que Deus estava querendo dizer. Deus queria usar aquela situação para trabalhar na minha vida. Quem sabe essa seja a sua situação hoje. Sonda teu coração, pergunta para Deus, conversa com Ele, entrega suas ansiedades para Ele. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O nosso coração, queridos, é muito enganoso. E ele muitas vezes é enchido das nossas aflições, incertezas e medos e nos leva para longe de Deus. Mas naquele dia Deus se revelou de uma maneira muito especial a mim. E Deus realizou um milagre. Porque Deus estava esperando que eu entregasse o Saulo para Ele. Naquele dia, naquela hora, eu tenho a certeza de que Deus curou o Saulo. Quando Saulo estava prestes a entrar na sala de cirurgia para tratar aquele derrame de pleura, eles falaram assim, vamos passar aqui de novo para fazer um outro raio-x antes dele ser levado para a sala de cirurgia. Queridos, de uma maneira milagrosa, o médico saiu de lá de dentro com o Saulo e disse assim, eu não sei explicar, mas não tem mais nada aqui, não precisamos levá-lo para a sala de cirurgia. Então, queridos, Deus está agindo constantemente na nossa vida, em situações diferentes, circunstâncias diferentes, mas é o mesmo Deus, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, que pediu a Abraão para levar o sacrifício no altar, aquele que fez tantos milagres que nós conhecemos, continua fazendo até nos dias de hoje. E eu louvo a Deus por tê-lo conhecido e por poder me relacionar com Ele. Eu louvo a Deus pelo sacrifício que Jesus realizou naquela cruz do Calvário e fazendo assim possível o nosso relacionamento com Deus novamente. A palavra de Deus nos diz também que, pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, meus queridos, mas por mais impossível que aos seus olhos pareça, para Deus é possível. E Ele quer transformar a tua vida. Ele quer que você tenha uma experiência viva e real com Ele. Acredite, não desanime, não desista de crer. Persevere na fé, persevere na esperança, persevere naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, a palavra também nos diz que aqueles que a sua esperança em Cristo se resume apenas aqui nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. A palavra de Deus nos fala acerca da vida eterna que temos em Cristo Jesus. E nos diz que um dia habitaremos para sempre com Ele no céu. Essa vida aqui, ela é passageira. Tudo aqui passa. A nossa vida é como a erva, que hoje está verdinha e amanhã se seca. Se passa tudo muito rápido. E a nossa vida não é nada. Nós temos assistido isso nesses dias de pandemia, né? Uma pandemia que atingiu todo mundo, vidas sendo ceifadas. Então nós vemos que nós não somos nada. Estamos aqui agora e dali a pouco já não estamos mais. Mas quando a gente entende o plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida, que a eternidade nos espera, tudo muda, tudo passa a ter sentido. Então eu queria que você entendesse, que você conhecesse esse plano de Deus para a tua vida. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para sermos eternos. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, você vai entender isso. Mas por causa do pecado, a eternidade passou a não existir mais para nós. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado passou a existir, a nossa natureza foi transformada, por isso envelhecemos, adoecemos, tudo por causa do pecado, meus queridos. Mas Deus nos ama tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. E por causa disso nós temos esse presente maravilhoso que é a salvação, o direito e a oportunidade de podermos viver eternamente com o Senhor. Aqui nós vamos morrer, nosso corpo vai perecer, mas o nosso espírito viverá para sempre com o Senhor. Mas, queridos, também tem uma notícia para dar para vocês que talvez não seja muito agradável, mas ela é verdadeira e necessária. Só existem dois caminhos para a eternidade. Um é ir para o céu e o outro é para o inferno.
O inferno é real, o inimigo das nossas almas é real, o inimigo de Deus. Então ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer roubar, matar, roubar nossa alegria, nos fazer com que a gente perca essa oportunidade de vivermos eternamente com o Senhor, né? Mas creia em Jesus, creia no sacrifício que Ele fez por você naquela cruz do Calvário, e assim você tomará posse desse presente maravilhoso de Deus para sua vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu já tomei a minha decisão. Eu criei no sacrifício redentor de Jesus naquela cruz do Calvário. Eu creio que o sangue dele é capaz de purificar-me de todo o pecado e me dá a oportunidade de viver para sempre no céu. Faça a sua decisão hoje, meus queridos, se você ainda não fez. E se você fez, aquele que não fez e aquele que fez, ore comigo nesse momento. O que fez, nós adoraremos ao Senhor e agradeceremos a Ele por esse presente maravilhoso. E aqueles que não e quiserem fazer essa decisão hoje, ore comigo também, para que você entregue a sua vida a Jesus, para que você creia no sacrifício que Ele fez por você naquela cruz do Calvário. Amém? Então vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz, que transforma as nossas vidas e traz consigo tantas verdades desafiadoras para a nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque quando nós cremos, nós nos fortalecemos no Senhor. Quando nós cremos, nós tomamos posse de tantas coisas maravilhosas. Fazer parte da natureza divina, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que vem habitar em nós no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E eu quero Te agradecer por esse presente maravilhoso. Deus, agora eu quero orar por aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que não entenderam que pela fé podem ter suas vidas transformadas, que pela fé podem encontrar forças onde já não existe, que pela fé podem ser fortalecidos pelo Senhor, que pela fé têm o direito de uma herança eterna, de poder viver eternamente com o Senhor no céu. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Eu peço uma bênção especial pelas famílias que estão sofrendo, por aqueles que perderam seus entes queridos em meio a essa pandemia, Senhor. E que aqueles que perderam também em circunstâncias diferentes, Pai, mas que porventura estejam sofrendo, que eles possam encontrar, ó Deus, nesse momento, o consolo do Teu Espírito, Senhor, e possam ser fortalecidos pelo Senhor, e que possam ter esperança de uma vida além dessa que nós estamos vendo aqui. Nós oramos, eu oro agradecido, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.